Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos, todas as famílias reunidas nesse momento. Nós agradecemos a Deus a participação das famílias de nossa igreja, dos nossos irmãos e também dos nossos amigos e familiares que têm acompanhado a nossa transmissão. Nós agradecemos a Deus por todos esses e nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos para esta reflexão na palavra do Senhor, esta devocional que fazemos todos os dias, de segunda a sábado, e o nosso culto pela manhã e domingo, especialmente domingo à noite, fazendo esse trabalho durante esse período de pandemia. Nós agradecemos a Deus por todos aqueles que têm participado conosco. Irmãos, nós vamos orar inicialmente, antes de fazermos a leitura na palavra do Senhor. Vamos curvar as nossas frontes e vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te louvamos, ó Deus, nós glorificamos o teu nome, nós te agradecemos pelo dia de hoje, esse dia que o Senhor fez, por isso nele nos regozijamos e nos alegramos. Nós te louvamos, ó Deus, bendizemos o teu nome e te agradecemos pelo dia de hoje, pelo pão que colocaste nas nossas mesas, Senhor. Tem misericórdia de nós, recebe a nossa oração, a nossa gratidão por mais esse dia e abençoe-nos, ó Deus. Agora, quando estaremos buscando essa orientação, essa reflexão, essa meditação na tua palavra, fala conosco através da orientação do teu Espírito, do discernimento, da iluminação do teu Espírito, para a glória do teu nome e para a nossa edificação. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós hoje vamos fazer a nossa reflexão lá na carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, no capítulo 4. Nós estaremos lendo no capítulo 4, Epístola aos Hebreus, página 235 do Novo Testamento. Nós estaremos fazendo então a leitura dos versículos 14, 15 e 16 para a nossa meditação de hoje. Nós vamos ler então capítulo 4, para os irmãos que quiserem acompanhar a leitura, capítulo 4, de 14 a 16. Assim nos diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que o Senhor nos abençoe essa palavra, esse texto, aplicando-o aos nossos corações. Irmãos, na noite de hoje, nós estaremos fazendo a nossa reflexão a partir desse texto, falando sobre o triunfo da graça sobre o nosso sofrimento. Não é nenhuma novidade falar sobre essa questão toda envolvendo essa pandemia, que todos os irmãos estão sofrendo na pele, estão sentindo os dramas, as dificuldades dessa pandemia, a cada dia com uma novidade, com uma coisa nova, uma palavra nova dos especialistas, mas o fato é que
para todo e qualquer sofrimento envolvendo o povo de Deus. Nós desfrutamos da graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós nada seríamos, nós não estaríamos sequer aqui falando acerca da palavra de Deus, nós sequer conheceríamos Deus, porque nós só o conhecemos pela sua misericórdia, através da sua palavra e da revelação da graça de Deus em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício vicário, pelo seu sacrifício que nos conduziu à justificação e assim nos conduziu à salvação e também a sua graça, essa graça que é a razão pela qual nós estamos vivos, nós estamos em comunhão com Deus, nós podemos falar acerca de Deus somente porque Deus nos amou e nos amou primeiro e nos deu a sua graça. O texto de João 3,16 diz que Deus amou tanto, porque o amor de Deus foi tão grande, nos amou tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho, ele doou o seu Filho, ele nos deu a sua graça. Jesus Cristo é a graça de Deus, é a dádiva de Deus para os homens. Portanto, nós vamos falar sobre o triunfo da graça sobre o nosso sofrimento, o sofrimento que o povo de Deus pode passar, e ele passa certamente durante a sua trajetória no mundo. Nós sofremos pelo pecado, por causa da queda do homem, sofremos por causa das nossas inclinações e sofremos até por causa da fidelidade ao Senhor. Este é o sofrimento do qual a palavra de Deus se refere quando Jesus diz: no mundo passais por aflições, ou seja, aquelas aflições decorrentes da fidelidade a Jesus. Mas reconhecemos também, e Deus sabe, né? Ele é Deus, que há sofrimentos na vida humana decorrentes da nossa inclinação, das nossas fraquezas, da nossa fragilidade, que Deus tem misericórdia de nós. Por isso nós estaremos colhendo aqui 4 lições importantes sobre essa questão envolvendo esse texto. A primeira delas, irmãos, é que a graça de Deus triunfa sobre o nosso sofrimento, porque temos o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Observe que o texto, versículo 14, ele diz exatamente isso. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firme a nossa confissão. Ou seja, irmãos, é preciso compreender que a graça de Deus, ela triunfa sobre o nosso sofrimento, porque temos o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Ou seja, Jesus agora está nos céus, no seu trono, no trono da graça, através do qual ele advoga as nossas causas, ele intercede também por nós como advogado que é, e nós precisamos, como diz o texto aqui, manter firme a nossa confissão. Interessante que esse texto, ele nos remete também ao capítulo anterior, no capítulo 3, que diz assim, versículo 1: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ou seja, Jesus é a razão, é a causa da nossa confissão, de nós mantermos firme a nossa confissão. Esse texto nos remete depois ao versículo 14 que lemos e nos leva também
ao versículo 23 do capítulo 10 desta mesma carta aos Hebreus. E ele diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança. Quem é a nossa esperança, da qual gera a nossa confissão? É Jesus. Portanto, Jesus, que é a graça de Deus, é a razão pela qual esta graça triunfa sobre o nosso sofrimento, e por isso devemos guardar firme a nossa confissão, a confissão da esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Uma segunda lição que aprendemos nesse texto, irmãos, é que a graça de Deus triunfa sobre o nosso sofrimento porque mantém firme a nossa confissão. É o que nós vimos agora, né? Nos textos que lemos. É preciso manter a nossa confissão, especialmente a confissão da esperança. O povo de Deus tem uma esperança. O povo de Deus não vive às cegas. O povo de Deus tem um norte. O povo de Deus tem a Jesus, que é o nosso foco. Lá em Hebreus 12, 2, nós já tivemos oportunidade de fazer esta reflexão em torno daquela palavra, daquele capítulo e aquele versículo, né? Ele diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele também, e por causa dele, a nossa confissão é a confissão da esperança. Por isso devemos fazê-la constantemente na nossa vida, a cada momento na nossa vida, né? Mantendo firme a confissão da esperança, como nos diz o capítulo 10, do versículo 23. Em terceiro lugar, irmãos, aprendemos uma nova lição aqui no texto, no versículo 15, que mostra que a graça de Deus triunfa sobre o sofrimento porque temos o socorro nas fraquezas. Observe o versículo 15, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Graças a Deus, irmãos, que nós temos um sumo sacerdote perfeito, um sumo sacerdote único, um sumo sacerdote eterno, que se compadece das nossas fraquezas, que se compadece de cada um de nós, que tem misericórdia de nós. Como Jesus em seu ministério se compadecia daqueles que o seguiam, daqueles que o buscavam, como diz lá Mateus 9,36, né? Vendo a multidão, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus é aquele que se compadece de nós e se compadece nas nossas fraquezas. Em quarto lugar, irmãos, nós aprendemos uma outra lição, e que diz, lá no versículo 16, que diz: a graça de Deus triunfa sobre o sofrimento, porque a misericórdia de Deus nos assiste no tempo certo. Olha só o que diz o versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, a fim de recebermos misericórdia no tempo certo. Irmãos, Deus sabe o tempo de agir a nosso favor. Nós estamos passando por um momento crucial nesta pandemia. Essa pandemia que assola o Brasil e que assola o mundo. Mas Deus age no tempo certo, na ocasião oportuna, no tempo absolutamente certo. Nem um pouco mais, nem um pouco menos, mas no tempo absolutamente certo. A graça de Deus, portanto, triunfa sobre o nosso sofrimento, porque a misericórdia de Deus nos assiste no tempo certo. Que Deus, irmãos, nos abençoe
e que nós possamos nos deter neste texto, e especialmente uma palavra-chave, uma palavra de ordem do versículo 16, que nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. A palavra de ordem aqui é acheguemo-nos. Precisamos nos achegar para suplicar a Deus, para clamar a Deus. Precisamos nos achegar para agradecer. Precisamos nos achegar para interceder pelos nossos irmãos. A palavra de ordem aqui é acheguemo-nos, acheguemo-nos, acheguemo-nos. É isso que nós precisamos, nos achegar mais à presença de Deus, nos achegarmos à pessoa de Deus, buscarmos mais a pessoa de Deus para vivermos em segurança, confiante na tua misericórdia, confiante na sua graça, no tempo oportuno. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, de fato, a cada dia, nos achegarmos junto ao trono da graça. Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos irmãos, abençoe aqueles que estão ao alcance da nossa transmissão nesse momento e abençoe a todos os nossos amigos e familiares. Nós estaremos, irmãos, agora fazendo os nossos pedidos, e também existem alguns agradecimentos que queremos fazer, irmãos, para evitar, né, de nós mencionarmos 2 vezes todos os pedidos e corremos o risco de nós esquecermos de alguns, são muitos pedidos. Nós vamos mencioná-los e depois vamos orar por todos os pedidos feitos, todos os pedidos mencionados. Nós vamos fazer uma exceção aos agradecimentos de hoje. Nós queremos agradecer ao aniversário do Elton, o Elton no dia de hoje, o Elton Vasconcelos, que é filho da Ana Cláudia e do Valdson, e ele está aniversariando neste dia. Não dá para esquecer, não é? Nós vamos agradecer por isso. Nós vamos agradecer pelas bênçãos que Deus tem destinado a nós, o seu povo, tá? Nós vamos agradecer pelo nascimento do netinho do Josias, tá bom? Josias, que agora é vovô, né? O seu netinho já nasceu e ele agora é o mais novo vovô da nossa igreja. Nós vamos agradecer pelo nascimento do netinho do Josias. Depois nós vamos agora mencionar os nossos pedidos. Nós queremos pedir, meus irmãos, que nós oremos hoje e os irmãos orem também por esses pedidos em suas casas. Estabeleçam uma rotina de oração, irmãos. Se quiserem uma orientação precisa, observe o Salmo 55, versículo 17. Ore ao entardecer, pela manhã e ao meio-dia. Né? Nós estamos orando às 6 da manhã, ou próximo das 6. Às vezes nós acordamos um pouquinho depois, 6h10, 6h30. Oramos pela manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Logo no entardecer, pode ser 17h30, 17, como os irmãos queiram. Mas orem, irmãos, estabeleçam uma rotina de oração. Orem seguindo essa orientação do Salmo 55, 17, para que nós possamos ter como interceder mais, orar mais, clamar mais a Deus pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, né? Pelos enfermos, pela nossa nação que passa por esse momento tão crucial. Então nós vamos orar pela igreja de Jardim Jerusalém, pela nossa igreja amada. Nós vamos orar mencionando aqui hoje os missionários da PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, na Guiné-Bissau. Os irmãos Danilo, Joelma e Maria Lisa, eles estão passando uma situação muito difícil lá. O presidente da Guiné-Bissau declarou estado de emergência e proibiu que as pessoas deixassem as suas casas até para comprar alimentos. Então eles estão passando grande dificuldade ali na Guiné-Bissau. O missionário Danilo,
sua esposa e provavelmente Maria Elisa, a sua filhinha. Nós vamos orar então, vamos colocar diante de Deus essa oração, e a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais está pedindo para que a gente ore sem cessar pela Guiné-Bissau e os nossos irmãos de lá, por causa dessa situação do coronavírus. O presidente declarou estado de emergência e proibiu que as pessoas deixem os seus lares, suas casas, até para comprar alimento. Tá? E eles não têm recursos para tratamento do coronavírus, por isso essa medida drástica. Só que isso está trazendo muita dificuldade. Como as pessoas vão sair para comprar alimento? Tá? Então, vamos orar por esses missionários, continuar orando pela Nilma, que ela continue em estado grave no CTI, continuar orando pelo reverendo Lidório, que Deus esteja abençoando a ele, abençoando a sua esposa, abençoando a Viviane, sua filha, e a dona Eusa, a sua mãe, que estão com Covid. Né? Nós estaremos continuar orando pelos nossos lares, para que Deus abençoe os nossos lares, também os nossos idosos, o fim desta pandemia, os nossos governantes, a nossa nação, as nações do mundo, os profissionais de saúde e também o meu cunhado Josué, que não se encontra bem de saúde, está deprimido, está com depressão. Nós estaremos colocando todos esses pedidos diante do Senhor nesse momento, tá? Então, para evitar de esquecê-los na hora da oração, que são muitos pedidos, nós vamos mencionar apenas os agradecimentos de hoje e depois vamos pedir a Deus pelos pedidos que já foram feitos a Ele. Ele já certamente os ouviu e nós devemos orar por esses pedidos nos nossos lares, a cada dia, todos os dias da semana, em todos os momentos que nós pudermos orar, aproveitar, né, esse momento de distanciamento social, quando nós estamos em nossos lares, para que a gente ore mais por essas causas que foram aqui citadas. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós, nesse momento, Senhor, te dirigimos a nossa oração de gratidão pela vida do Elton, Senhor, que completa mais um ano de existência no dia de hoje. Queremos rogar que Tu estejas abençoando rica e abundantemente este jovem, Senhor, abençoando, ó Deus, o seu lar, abençoando sua mãe, seu pai, seu irmão, ó Deus, todos os seus familiares. Queremos rogar, Senhor, a Tua bênção abundante sobre a vida do Elton, que aniversaria nesse dia. Queremos também Te agradecer, Senhor, pelas muitas bênçãos recebidas, apesar dessa dificuldade, ó Deus, e desta reclusão, esse distanciamento, ó Deus, nos nossos lares. Nós temos sido assistidos, ó Deus, recebido o pão de cada dia, e Tu tens nos abençoado, Senhor, em nossos lares, abençoando, Senhor, cada família da nossa igreja. Por isso nós Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos. Agradecemos também, Senhor, a chegada do netinho do Josias, que Tu estejas abençoando, Senhor. Nós agradecemos muito por essa vida e agradecemos pela vida do Josias, certamente pela alegria do seu coração, pela vida da Selma, pela chegada, Senhor, desse netinho do Josias. Ó Deus, muito obrigado por essa vida. Queremos agora, Senhor, colocar diante de Ti todos os pedidos que foram aqui mencionados. Tu os detens, Senhor, Tu os sabes, Senhor, Tu os conheces, a cada um deles, ó Deus, envolvendo as missões, envolvendo, Senhor, os enfermos, envolvendo, Senhor, todos aqueles que foram aqui mencionados, envolvendo, Senhor, o mês do lar, envolvendo cada família, Senhor, envolvendo, Senhor, a nossa nação, esta pandemia, Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Deus, atende a nossa súplica, atende o nosso clamor a favor de cada uma dessas pessoas citadas aqui, Senhor, tanto as que agradecemos, como aquelas que estão carecendo da Tua intervenção, do Teu cuidado, ó Deus, para que sejam restabelecidas na sua saúde. Ó Pai,
tem misericórdia, Senhor, do nosso país e das nações do mundo. Recebe, Senhor, a nossa oração. Abençoe-nos na noite de hoje. Dá-nos uma noite abençoada de sono, Senhor, um sono tranquilo, um sono reparador, e ensina-nos, ó Deus, a orar mais, a buscarmos mais a Tua presença, Senhor, a nos achegar, Senhor, mais a Ti, Senhor, em comunhão, ó Deus, ensina-nos a viver dessa forma. Tem misericórdia do Teu povo, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós queremos agradecer a participação de todos aqueles que estão conosco, agradecemos as famílias reunidas, nós queremos agradecer aos amigos e familiares que participam conosco e também agradecer os irmãos que não se esqueçam de orar por esse caso da Guiné-Bissau, desses irmãos. Lembrem-se durante o dia, qualquer hora do dia, se os irmãos quiserem orar conforme a orientação do Salmo 55:17, pela manhã, tarde e entardecer, orem, irmãos. Lembrem-se desse pedido da APMT. Vamos orar pelo Danilo, vamos orar pela Joelma e pela Maria Elisa e os irmãos de Guiné-Bissau que estão passando por grandes dificuldades. Nós agradecemos a Deus, rogamos a Deus que esteja abençoando cada família que esteve conosco no dia de hoje, na noite de hoje, e amanhã, se Deus assim o permitir, nós estaremos juntos novamente para mais uma reflexão em torno da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos e dê uma ótima noite de sono, um sono reparador a todos os nossos irmãos. Amém, Senhor.